Vamos a esse texto, 2 Samuel, capítulo de número 23, verso 8, diz assim: Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez com uma lança. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até cansar a sua mão, e a sua mão ficar pegada na espada. E naquele dia, o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente para tomar o despojo. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, aonde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Mas este se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém. Pode tomar assento, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que Davi ele tem que se esconder neste lugar chamada caverna, caverna de Adulão, por causa de algo que ele não pediu. Você não vai ler na Bíblia Davi pedindo para ser ungido a rei. Você não vai ler na Bíblia Davi mandando o currículo para se oferecer para ocupar o trono. Você não vai ver Davi dizendo para alguém: espere eu chegar para me sentar na mesa e tomar um café com vocês e o profeta. Não, senhor. Você conhece o texto, a Bíblia diz que quando todos os filhos de Jessé acabaram de se apresentar e Deus não foi aprovando nenhum deles, a Bíblia diz que Samuel perguntou: acabaram-se os mancebos? E o pai disse: não, ainda falta o menor. Ele disse: então ninguém vai sentar na mesa enquanto esse menor não chegar. O texto diz que ele não pediu para ninguém esperar ele, pelo contrário, ele nem pediu para chegar na mesa, porque ele nem sabia o que estava acontecendo. Mas o céu fez parar a casa para esperar ele chegar. Quando ele chega, o texto diz que Deus olhou para o profeta e disse: é esse, unge ele. Ele foi ungido a rei, e a Bíblia diz que por algo que ele nem pediu, ele começou a ser perseguido. Quem sabe você está aqui nessa noite, pensando em parar, desistir, entregar os pontos, por causa de uma perseguição, de uma calúnia, de uma inveja, de um menear de cabeça contrário, e isso tem entristecido o teu coração. Eu quero te dar uma notícia: você não pediu, o céu te escolheu e te entregou, e é Deus que vai te sustentar. É igual José. Você não vai ver José pedindo túnica para o pai, pelo contrário, você vai olhar a história desse moço, a Bíblia nem fala de José, até que o pai resolve dar a ele uma túnica, e essa túnica veio carregada de presente. Um dos que ele recebeu foi inveja, perseguição, calúnia, foi vendido, foi assediado, foi caluniado, foi preso. A Bíblia diz que ele foi perseguido, injustiçado, por causa de algo que ele não pediu. O pai olhou, achou graça nele, deu a túnica, e a túnica veio carregado com isso. Só tem uma coisa, irmãos: não desista, porque nem tudo é guerra, tem também bonança. Por causa da túnica, Deus deu para José sonhos, visões, revelações, interpretações, palavras de esperança. Coisa boa é o crente que tem palavra de esperança. A chamada que Deus tem na tua vida e o que Deus te entregou, não é só guerra não, tem bonança e tem coisa de Deus também para a tua casa e para a tua vida. Palavras de esperança. Lembra quando ele entra na presença de Faraó? Faraó querendo saber a interpretação do sonho, e ninguém, nem magos, nem feiticeiros, nem os sábios do Egito conseguiram interpretar o sonho. Mas o copeiro diz assim: eu conheci alguém lá no cárcere, que quando eu estava lá eu tive um sonho, o copeiro também, ele interpretou, falou do sonho, e o que ele falou aconteceu. Faraó disse: como é que chama o moço? José. Manda chamar o José. Chamaram o José.
Quando José entrou na presença de Faraó, que cena, irmãos. Quando José entrou na presença de Faraó, a Bíblia diz que Faraó falou assim: eu ouvi falar de você maravilhas. Eu ouvi falar que você tem sonhos, revelações, interpretações, tem discernimento. José disse: não, eu não tenho isso não. Não, mas falaram que é você. Você não é o José? Eu sou o José, mas não sou eu não. Então é quem? É Deus. Deus vai dar resposta. Não, eu tinha dado um glória melhor do que esse. Porque tem gente, porque recebeu algo de Deus, quer se amostrar. Mas a glória é dele, a casa é dele, a palavra é dele, a adoração é dele. Receba de Deus. Uma das coisas que ele entregou para Faraó foi palavras de esperança. Coisa boa é o crente que tem palavras de esperança. Minha mãe, esses tempos atrás, vindo do mercado com umas sacolinhas na mão, e quando ela estava chegando perto da casa dela, ela olhou para um portão, o Espírito de Deus falou com ela: chame nesse portão e quem te atender, tu diga que eu sou vida e vida com esperança. Minha mãe disse: Senhor, agora eu não posso, outro dia eu passo porque eu estou tão atarefada. Deus gritou na alma dela: chama no portão e quem atender, tu diga que eu sou vida e vida com esperança. Não, tudo bem. Chamou no portão uma vez, ninguém atendeu. Ela disse: não, não é possível, Deus falou comigo, eu conheço o Deus que eu sirvo, agora eu só saio daqui quando alguém atender. Chamou a segunda vez, ninguém atendeu. Ela disse: pois eu vou ficar aqui. Quando ela chamou a terceira vez, lá no fundo do quintal, uma moça colocou meio fio do rosto para fora. Minha mãe disse: eu posso dar uma palavrinha com a senhora? Ela viu minha mãe de sacolinha, falou: não, senhora, hoje eu não quero comprar nada não. Minha mãe disse: eu não vim vender, eu vim dar de graça. Deus manda dizer que ele é vida e vida com esperança. Ela disse: então, espera só um minutinho que eu preciso que a senhora entre aqui. Meu Deus, eu estou com pressa, mas eu vou entrar. A moça abriu a porta, pôs minha mãe para dentro, levou minha mãe no quarto e mostrou uma criança de 1 ano e 8 meses que ela tinha acabado de amamentar e colocar para dormir. Ela disse: senhora, eu acabei de colocar minha criança para dormir, ela tem 1 ano e 8 meses, volta comigo. Voltou para a cozinha, foi na cuba da pia, pegou uma faca pontiaguda, apontou a cadeira e falou para minha mãe: eu tinha acabado de colocar minha criança para dormir, eu sentei nessa cadeira e quando eu fui tirar minha vida, a senhora bateu palma a primeira vez. Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que isso que você deu. Receba de Deus palavra de esperança. É por isso que o inferno mira e tira para tentar fazer você parar. Mas o que é teu, ninguém vai tomar o que Deus falou que é teu. E uma das coisas que me chama a atenção, porque não é só guerra não, pastor Sidney, tem coisa boa. A parte mais bonita que eu acho da vida de José é quando, irmãos, é bonito ver José triunfando, interpretando sonho, aconselhando, Deus honrando José. Mas a parte mais bonita que eu acho da história de José é quando o velho Jacó está velho e chama os filhos para abençoar. Os 12 ele põe na frente. Aí Jacó começa a falar de José. José é como ramo frutífero plantado junto à fonte. Seguro glória para você entender minha linha de raciocínio. José é como ramo frutífero plantado junto à fonte. Preste atenção, ele estava longe de casa, mas não estava longe da fonte. Estava longe do pai, mas não estava longe da fonte. Não tinha conselheiro, mas ele estava plantado junto na fonte. Oh, glórias a Jesus. Sabe uma coisa que me chama a atenção? É quando ele diz assim: os teus algozes levantaram um muro adiante de ti, mas tu, José, jogaste os teus ramos sobre o muro. Sabe o que o Jacó está dizendo? Tentaram te parar, mas o muro não parou, tu saiu por cima. Não, eu dava um glória melhor do que isso. Deus está dizendo: se tentarem te parar, joga teus ramos por cima do muro e persista. É Deus quem te chamou. Oh, glória. Mas vamos ao texto, por causa do horário. A Bíblia diz que Israel está em prontidão de guerra. O inimigo é um velho conhecido de Israel, os filisteus. No meio dos filisteus tem um lá que se destaca, que está fazendo uma proposta para Israel. Pena que não tinha quem encarasse. Golias. Você conhece o texto, mas só estou te lembrando. A Bíblia diz que no intervalo de 40 dias, Golias estava afrontando Israel. Israel de um lado do monte, no meio do vale, do outro lado do vale, e os filisteus acampados do outro lado. O gigante se apresentava e a proposta era o seguinte: dai-me um só homem. Se esse homem me vencer, o nosso exército vai servir o vosso. Porém, se eu vencer o vosso soldado, é o vosso exército que servirá o nosso. É um só homem. E o texto diz que isso foi por 40 dias. E no intervalo de 40 dias não tinha ninguém que se
propôs a lutar contra o gigante. E eu vi um comentarista dizer, e me chamou a atenção, quero compartilhar com os irmãos, que porque Israel não se posicionava, durante esse intervalo de 40 dias, o gigante foi invadindo o território. Ele começou aqui, dai-me um só homem, não tem ninguém. No outro dia ele voltava, ele já ia até aqui, dai-me um só homem, não tem ninguém, dai-me um só homem. Cada dia que ele afrontava e fazia proposta e ninguém se posicionava, ele ia invadindo o território e chegando cada vez mais perto de Israel. Porque nota de rodapé, irmão, se você não se posicionar lá dentro da tua casa e do território que Deus te colocou, o gigante vai querer invadir. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer, eu estou te liberando uma autoridade para fazer ele correr hoje daquele lugar. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Vou falar aqui, pode até parecer jargão de pregador para você dar glória, mas só dá glória quem tem glória para dar. Se você se posicionar hoje aqui, Deus coloca um limite no gigante que está querendo invadir. Mas volta aqui comigo. Mas enquanto ele está fazendo proposta e ninguém se posiciona, o velho Jessé está com saudade de 3 filhos que estão alistados no exército de Israel. E o texto diz que Jessé falou, irmão, eu quero crer que o diálogo foi mais ou menos assim. Me permita parafrasear. A Bíblia é muito profunda, minha mente é muito rasa, me permita parafrasear. O Jessé diz, Davi, vem cá, vai lá visitar os seus irmãos. Leva pão, leva queijo, leva comida de casa, vai lá. Pergunta se eles estão bem, se estão dormindo bem. Pergunta se eles têm dia e horário para voltar para casa. Fala que o pai está com saudade. Se ele estiver com saudade da comida de casa, leva pão para eles. Mas pergunta e me traga notícia se eles estão bem. E traga da boca deles, não é da boca de terceiros, não. Diz o texto que Davi monta no seu animal e parte para lá. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele chega no homem que tomava conta das bagagens, e entrega o que o pai mandou e diz, eu posso dar uma palavrinha com meus irmãos? Meu pai quer notícia, mas eu quero ouvir da boca dos meus irmãos. Eu posso? Pode. Aí ele chega nos irmãos. O pai mandou perguntar se vocês estão bem. Vocês estão dormindo bem? Preocupação de pai, né? Vocês estão comendo bem? Estão agasalhados? Está com saudade de casa? O pai mandou perguntar como é que vocês estão. E o pai mandou perguntar se vocês têm dia e hora para voltar para casa, que o pai está com saudade. Alguém diz, diga que estamos comendo bem, dormindo bem, mas dia e hora para voltar nós não temos. Por quê? Porque nós estamos em prontidão de guerra. Enquanto não resolver, ninguém está dispensado para voltar para casa. Mas por que não? Porque nós estamos esperando uma ordem do rei. E é nesta hora que o Golias se levanta para se apresentar mais uma vez. Só que daquele dia, ele achou um exército recuado, mas ele achou um baixinho cuspindo fogo e rotando brasa naquele lugar. Aquele dia, nada contra baixinho, irmãos. Me ajuda aqui, Jesus. Vamos para frente. E a Bíblia diz que naquele dia, ele topa com Davi. Dai-me um só homem. Davi disse, mas o que está acontecendo aí? É ele que está afrontando. E é por causa dele que a gente não pode voltar para casa. Mas e por que não tem ninguém? Ninguém. A proposta dele é quem tem coragem de ir lá encarar ele. Mas não tem ninguém para encarar. Aí alguém gritou no meio do arraial, até Saul está fazendo proposta. E a proposta de Saul qual que é? Vai ser isento de imposto, adornado de riqueza e casar com a filha dele. Irmão, Davi gostou tanto que Davi achou, não, isso não é verdade. Diante de 3 propostas dessa, e nem tem ninguém para encarar, dá para repetir? Pega o texto quando tu chega na tua casa, ele pede para repetir, dá a impressão que ele não acreditou. Dá para repetir? E alguém repete, não, é isso mesmo que você ouviu. Vai ser adornado de riqueza, isento de imposto e casar com a filha do rei. Davi disse, não tem ninguém? Não tem. Não tinha! Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar aqui. Chegou. Irmão, sabe quem entra em cena? Sabe quem entra em cena? O irmão dele, o Eliabe, que Deus tinha reprovado lá na sala de casa. Porque o primeiro que entrou para se apresentar para o profeta disse, é esse. Deus disse, você está olhando por fora, eu vejo por dentro. Isso aí já é um rejeitado também. Parece forte Deus falar de alguém que nós não conhecemos, né? É um rejeitado. Senhor, mas por que o senhor está chamando ele de rejeitado? Sendo que ninguém nem conhece ele. Você não conhece, eu conheço. E lá na frente ele vai se manifestar. E manifestou mesmo. Nota de rodapé. Tem gente que não pode crescer, irmão. Porque se crescer, tenta sufocar o outro. Mas Deus não vai deixar quem tem chamado a ser sufocado. Não
vai. Perceba que Davi tentou parar para se explicar. Davi falou, mas por que você está falando? Você é um pretensioso, rapaz. Você é metido. A gente viu o que aconteceu na sala aquele dia, e você veio aqui, o pai não te mandou aqui não. Davi disse, mas por que você está bravo? E ele continuou investindo contra Davi. Davi falou, quer saber de uma coisa? Eu vou falar com quem manda. Nota de rodapé. Não para discutir com quem não tem nada para te acrescentar, irmãos. Você pode cantar mal, estão olhando feio para você, continua cantando. Quem diz que Deus está atrás de gogó de ouro? Voz bonita agrada ouvido de homem, mas Deus procura os verdadeiros adoradores. Continua cantando. Não pare para ver cara feia, menear de cabeça, desprezo. Não pare, irmão. Não pare para discutir com quem não tem nada para te acrescentar. Se Bartimeu tivesse parado para conversar com quem estava mandando ele calar a boca, tinha morrido cego. Mas ele deixou quem quis gritar, gritar, e ele foi falar com quem manda. Fala com quem manda. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu quero saber de uma coisa? Fiquem vocês aí que eu vou falar com quem manda. Para enfrentar Golias tem que falar com quem? Com Saul. Cadê Saul? Saul está na tenda, pois é lá que eu vou. Aí ele entra lá, 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Ele entra na tenda de Saul e o texto diz que ele fala assim, não desfaleça o coração de ninguém por causa do grandão lá. Saul diz, por quê? Porque se o senhor quiser eu vou lá. Saul olhou e falou assim, contra esse gigante, o verso 33, contra esse gigante você não vai poder ir. Por que não? Porque você é muito menino e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. A Bíblia não diz, mas entre o versículo 32 e o 33, um escritor chamado Kevin Corner diz que no meio teve uma entrevista. Quando Davi se oferece no 32, antes de Saul falar o 33, Saul pergunta, quantos anos você tem? 16. O que você faz? Pastor de ovelha. Quantos metros você tem de altura? 1,60 m. Olha o currículo como é fraco, irmão. Aí se cumpre o verso 33. Quando Saul disse, não dá não. Você quer ver como você vai voltar para casa? Tu tem 1,60 m, ele tem 3 metros de altura. Ele pesa 265 quilos. O capacete dele pesa 5 quilos. A couraça, 90 quilos. A ponta da lança, 12 quilos. Quando aquele homem joga aquela lança numa distância curta, ela atinge 150 quilômetros por hora. Ou seja, não vai dar tempo de tu piscar, a lança de Golias se atravessa no meio. E detalhe, ele não tem microfone, não tem megafone. Ele está falando do outro lado do vale. A gente escuta porque o pulmão dele é grande. Quer voltar para casa? Davi disse, eu posso até voltar, mas primeiro eu quero contar 2 testemunhos. Feliz é o crente que tem testemunho para contar. Não, mas nós estamos vivendo uma geração tão incrédula. Desculpa da liberdade, meus irmãos. Não me tenha por mal nas minhas palavras, não. Mas nós estamos vivendo uma geração tão incrédula que hoje a gente conta um testemunho e tem gente que não acredita no Deus que cura câncer, num Deus que abre porta, num Deus que sana a enfermidade. Oh, glória! A primeira vez que eu recebi um convite para pregar, eu tinha 14 anos. Peguei gosto, não parei mais. Estou com 47, passei dos 30 pregando. Sempre tive o hábito de contar uma experiência no meio das pregações. Quem me conhece sabe que eu sempre falei assim. É que depois da mídia, né, isso viralizou. O povo recorta o que dá like, viu e manda só aquilo. Mas eu sempre fui assim, antes de mídia. E esses dias eu preguei no lugar e falei de uma mulher que Jesus curou de câncer lá em Catanduva. E eu pregando, senti a graça de Deus e eu contei o testemunho. Um dia eu estou em casa mexendo na rede social e a Sheila fazendo os afazeres da casa. Aí eu passando, eu me vi lá. Falei para a Sheila, olha eu aqui, eu vou ver o que eu estou falando. Recortaram e colocaram eu lá. E eu estou contando exatamente o testemunho da irmã que os médicos deu até 7 dias de vida, porque ela estava com leucemia. Aí eu caí na bobeira de olhar os comentários, irmãos. Quando eu cliquei nos comentários, tinha 99% dos comentários louvado seja Deus. Na minha vida Jesus também fez milagre, eu creio nesse Deus, mas tinha 1% de filisteu lá no meio. E ele comentou assim, pastor Sartini, é bonito de ouvir, mas difícil de acreditar. Essa é a geração que a gente vive. E eu vou te falar aqui que ele fazia na igreja. Aí eu caí na bobeira de clicar em cima da vida dele para mim dar uma cuidadinha dele.
cuidou de mim, vou cuidar dele também. E isso é a pior coisa, é você ficar olhando os comentários. Eu fui lá. Aí eu fui vasculhar a vida dele, ministro de louvor na igreja que ele congrega. Aí eu não aguentei, irmão. Falei, Jesus, empresta aqui rapidinho. Eu disse assim, a paz do Senhor, companheiro. Aqui é o pastor Isaías de Oliveira. Me assusta você ser o ministro de louvor na tua igreja, cantar, seguro glória, cantar de um Deus que abre o mar vermelho, racha o mar, seca a terra para crente passar, que chega na boca da sepultura e manda um homem que está 4 dias morto ressuscitar, que ressuscita o moço que já está na boca da cova. Você canta na igreja e não acredita num Deus que cura o câncer? Quem mandou mexer com quem está quieto? Aí eu disse assim, é por isso que a igreja está tão gelada, porque existe ministro de louvor como o senhor, que canta, mas não crê no que canta. Ó, receba. E ele foi lá, ele não se deu por vencido não, ele respondeu, a paz do Senhor, pastor, prazer em falar contigo. Não foi isso que eu quis dizer. Ainda quer me enganar? Eu mandei outra em cima, eu falei, meu querido, preste atenção no que você escreveu, porque foi isso que você escreveu. Agora eu quero te convidar, atravessa o teu estado e vem andar conosco em Catanduva, porque você vai ver que Deus ainda faz milagre e dá testemunho para contar. Davi disse, eu tenho 2 testemunhos para contar, missionária Eliane. Saul disse, então conta o primeiro. Eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai e veio um urso pegar uma ovelha do meu pai. Eu não aguentei, corri atrás do urso, peguei o urso pela barba, abri a boca do urso, arranquei a ovelha e mandei o urso embora. Esse é o quê? É o primeiro testemunho. E o segundo foi com o leão, mesma cena. Mas o leão é mais forte do que o urso, mas com uma ovelha minha na boca não é mais forte do que eu. Eu deixei as demais, corri atrás do leão, peguei ele pela barba. Pega o texto. Ele disse, eu peguei o leão pela barba e abri a boca do leão, arranquei a ovelha, mandei o leão embora e estou voltando com a ovelha para casa. Eu não queria briga, mas o leão veio me atacar pelas costas. Saul disse, deu tempo de fugir? Não sou crente de fugir de guerra não. Eu coloquei a ovelha no chão, peguei o leão na mão, rasguei na unha e voltei com a ovelha para casa. O que você tinha? Eu não tinha, eu tenho unção. E a unção de Deus está aqui. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Seja cheio da presença de Deus e receba testemunho para contar. O crente tem que ter experiência com Deus, irmão. Eu profetizo que Deus vai começar a chamar crente pelo nome para você orar de madrugada. Eu profetizo que aonde você pisar vai ser real a presença de Deus pisando com você. Receba o peso desta palavra. Tenha testemunho para contar. Sabe o que aconteceu? Diante de 2 testemunhos desse, irmão, não tem incrédulo para não crer. Saul disse, então vai-te embora e o Senhor seja contigo. Quando ele vai sair, Saul olhou e falou, não, ô moço, ei, vem cá, você está muito cru. Para enfrentar um camarada daquele, você vai como? Eu vou com o que eu sei. Eita, glória 2 vezes. O que você sabe fazer? Cantar, compor, tocar, pastorear e dar pedrada. E como é que você vai? Para ele eu não canto, não toco, não componho, não pastoreio, só sobrou a pedra. E o hino vai dizer que na mão de quem tem unção, uma pedra vira bala. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Ele pega 5 pedras, você conhece o texto, irmão, só estou te lembrando. Quantas pedras ele pegou? E a Bíblia diz que ele vai encarar o gigante. Quando o gigante olhou, o gigante disse, dai-me um só homem. Cheguei, sou eu. O gigante falou, você? Porventura sou eu algum cão para tu vires a mim com um pau? Davi disse, isso aqui não é pau não, isso aqui é cajado. E você disse certo, que isso aqui não é para você, o que é teu está guardado. Irmãos, Deus quando quer dar vitória para o crente, Ele cega o inimigo para dar vitória para o crente. Você crê nisso? Porque adiante de Golias e um escudeiro. Primeira coisa que Golias fez, bom, com esse moço eu não vou nem na lança. Jogou a lança de lado. Quem sabe ele pegou a cabeça do escudeiro e disse, pode sair também, porque esse aqui eu vou diferente. Eu vou te pegar na mão. Eu vou te partir no meio.
e colocar tua carne na copa das árvores. O que as bestas, as aves do céu não comer, o que cair no chão, as bestas do campo comem. Davi disse, você que pensa? Tu vem a mim que esse aparato todo aí, eu vou a ti em um nome do Senhor. Quantas pedrinhas ele pegou? E não pense os irmãos que ele pegou 5 pedrinhas, porque caso ele errasse uma, ele tinha 4 de lambuja. Você conhece o texto? Ele pegou 5 pedrinhas porque ele foi ler a biografia do gigante, e ele entendeu que o gigante tinha mais 4 irmãos, com ele 5. Davi disse, eu vou levar 5, uma para cada. Por quê? Porque o do Golias já está aqui. Ô Davi, se você errar, eu não caio de paraquedas não, meu irmão. Viu? Enquanto eu estava escondido no campo, eu estava treinando tiro-alvo. Porque Deus te chamou, tem gente que olha e diz, mas nem sei de onde surgiu. Eita, irmão. O homem não te viu, mas Deus te viu de madrugada, debaixo do chuveiro, chorando no lençol, na fronha do travesseiro. Não caiu de paraquedas, não. Ele pega a pedra, e a Bíblia diz, eu já vi comentarista dizendo que acredita que ele canta um salmo. Eu não sei. Mas quem sabe, eu já vi um comentarista dizendo que acredita que ele cantou o Salmo de número 91. Que acredita-se que foi Moisés que escreveu quando estava atravessando o deserto. Ele pega a pedra, põe na funda e começa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus está derrubando um gigante aqui agora. Eu sinto de Deus de mandar esta palavra para alguém lá na tua casa. Você saiu, mas o teu coração está lá, porque tem um gigante de pé lá que está te afrontando e tirando a tua paz. Mas você vai cantar hoje, ele vai cair. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Foi, a nuvem andou. Ó, irmão, você vai acertar onde, Davi? Na testa. Não pensa que ele jogou errado não, e o anjo disse, não, Davi, é aqui, não é aqui não, eu vou te ajudar. Não, senhor. Quando ele olhou o gigante, ele já fez uma leitura, já fez um decalque no chassi do gigante. Falou, se eu acertar na canela, eu arranco a perna, mas não é a canela. A história diz, irmãos, que para fora do gigante, com aquele capacete, ficava o queixo, a boca, nariz, os olhos e 4 centímetros da testa. Você vai acertar onde? Na testa. Vê se ele estava preparado ou não estava. Quando a pedra bateu, toma, caiu, ele corre, vocês conhecem o texto, sobe nas costas do gigante, arranca a espada, corta a cabeça do gigante, levanta e diz para Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Não com espada e nem com lança, prepare um glória melhor do que esse, porque do Senhor é a guerra. Se a guerra é dele, a vitória é nossa, em nome de Jesus, porque Deus não perde batalha. Alabachore, calamamai. Irmãos, volta aqui comigo. Eu não sei se as irmãs já tinham feito esse hino e guardou, ou se a inspiração desceu na hora. Mas as irmãs começaram a cantar. Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Sabe o que elas estão cantando? É muito mais o que Deus está fazendo pela mão desse menino chamado Davi, do que pelo rei Saul. Saul, presta atenção, irmão. Saul poderia olhar e falar assim, rapaz, quem é esse moço aí? Chama ele para perto. Chama ele para perto. Não tinha ninguém para encarar, o menino vai lá. Humilha a gente que está escondido dentro do arraial, com medo, e o menino vai lá. Chama ele. Fala para o pai dele que agora ele vai ficar no palácio. Vou colocar como comandante, vou colocar como líder, coloca como regente, coloca como líder de departamento, coloca para alguma coisa. Não, é um soldado aí no meio dos demais, preciso dele. Foi isso que aconteceu? Saul começou a invejar. Irmãos, nota de rodapé. Se todo mundo entendesse que para cada um Deus tem uma porção especial, tinha menos inveja, disputa e picuinha dentro do reino. Ô Jesus, me ajuda aqui.
Irmãos, nós somos desculpa do que eu vou dizer. Se eu tiver errado, os irmãos me perdoa. Guarde na prateleira da tua alma que um dia você vai entender o que eu quero dizer. Nós somos o exército mais dividido que existe. Somos nós. Esses dias estava dando um nojo de olhar as redes sociais. Você abria as redes sociais, a primeira coisa que você via era The King, The Power, The Mandy, de alguma coisa. E eu não sei por que você riu. Você não tinha que rir, você tinha que clamar misericórdia. Você já viu um budista rir da fé de outro budista? Você já viu um ímpio rir da fé de outro ímpio? Você já viu alguém de uma religião afrodescendente rir do ritual do outro? Mas os crentes fazendo um meme com língua estranha. Aí chega na igreja, acha que o cantor tem que suar o paletó, o pregador acabar a voz para ele poder ser tocado. Não vai ser tocado nunca. Brinca com o sagrado. Oh, Jesus. E depois quer dar uma de espiritual aqui. A guerra é invisível, mas é real. A tua dor é a minha dor. Não interessa a placa de igreja, meu irmão. Fazemos parte do corpo. Ah, Jesus, me ajuda neste lugar. Você quer ver? Todo membro, se uma parte do corpo sofrer um ataque, todo o corpo sente. Sente ou não sente? Eu estou para dizer que tem crente aqui que hoje não enxergou o dedinho do pé. Mas eu tomei banho, pastor, mas nem olhou. Do jeito que catou lá, passou e tchau, receba, vou para o culto. Aí Deus está falando, alguém gritando lá, tá? Não viu o dedinho desse aí não foi visto. Você quer, nem lembra que tem o dedinho, irmão. Mas você quer lembrar dele? Dá uma topada dele no pé da cama. Aí, já sentiu sem sentir. Você vai ter um zelo com ele. Alguém vai chegar perto de você, a primeira coisa que você tira é o pé. Opa, glória. É assim ou não é? Vai pôr um sapato? Não, vou pôr um sapato mais largo. Por quê? Para não apertar o dedinho. Mas é tão insignificante. Está tão guardado, ninguém está vendo, mas faz parte do corpo. Preferimos matar do que abraçar e ver viver. Mas que Deus nos ajude. Cada um Deus chamou com uma porção, irmão. Tem gente que Deus chamou para cantar. Tem gente que Deus chamou para tocar. Tem gente que Deus chamou para reger. E às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, a gente fica criticando. Aí o ímpio coloca na rede social, a gente fica cutucando. Não sei para que tudo isso. Será? Será? Não entende? Não mexe onde não entende. Deixa Deus fazer. Tem gente que prega quietinho. Alguém perguntou para mim antes de eu falar, o senhor quer pregar com um pedestal? Eu não consigo. Eu não consigo ficar parado. Eu acho tão bonito alguém que chega aqui com a Bíblia aqui e o pedestal aqui e a mensagem inteira aqui, ó. Eu não consigo. Não foi a ferramenta que Deus me deu. Cada um Deus deu uma porção diferente. Então deixa eu te falar uma coisa, se Deus te chamou para cantar, cante, para pregar, pregue, para reger, reja, do jeito que Deus te chamou. Oh, glórias a Jesus. Sabe o que aconteceu? Davi foi tão perseguido, mas tão perseguido que ele teve que fugir. Sabe para onde ele fugiu? Para Gate. Sabe onde era Gate? A terra do gigante. Eu estou fugindo, porque Saul está me procurando como se procura uma agulha no palheiro. Se ele achar, ele vai me matar. E você vai para onde? Para a casa do teu pai? Não. Você vai para as montanhas? Não. Você vai para algum vale? Também não. Para onde você vai? Para Gate? Não, você está brincando. Não se esconde em Gate, não. Porque às vezes a nossa perseguição dentro do reino, às vezes faz alguém que fica desorientado pedir refúgio onde não é para pedir. Aí depois a gente diz, ah lá, saiu porque era rebelde, saiu porque perseguimos. Porque tem um talento, tem uma vocação, tem uma unção, Deus chamou. Ele vai para Gate. Se eu estivesse lá, eu ia falar, Davi, melhor você não ir para Gate. Por quê? Porque lá é a terra do principal homem deles que você matou. E por que você quer ir para Gate? Porque eu duvido que Saul tem coragem de ir lá. Lá eu estou escondido. Irmão, se tem uma coisa que não dá, é crente se esconder. Crente não consegue se esconder. Você pode estar com o kit crente ou sem o kit crente. Esses dias eu fui pregar em Marília.
Aí acabou o culto, eu falei para a Sheila, filha, quer saber de uma coisa? Nós vamos embora, vamos acordar em casa. 2h30 de estrada, nós tira de letra. Se eu cansar, você me ajuda. Acabei de virar a rua da igreja, afrouxei a gravata, tirei a camisa molhada, coloquei uma camiseta seca, arranquei o sapato, tirei a meia e pus os meus havaianas. Coisa boa. Eu falei, eu vou parar para abastecer. Parei para abastecer e falei para o frentista, coloca X de combustível para mim. O tanque do carro na parte de trás e eu estou aqui. E ele me olhando. E eu olhava para ele, ele desviava o olhar. Tipo assim, ele abastecendo aqui, ele aqui, eu lá, e ele olhando para mim. Aí eu olhava para ele, ele dá uma disfarçadinha. E crente só tem cara de bobo, irmão. Mas de bobo nós não tem nada. Não é verdade? Aí ele está aqui. Daí eu dava uma desviadinha do olho, ele olhava de novo. Quando eu cruzava com os olhos dele, ele desviava assim. Aí eu olhei para frente, era uma loja de conveniência. Essas lojas que tem posto de gasolina, né? Aí tinha uma parte que era uma lavanderia, e a lavanderia estava fechada. Então estava escura e o reflexo estava bom. Ele está ali abastecendo, eu estou aqui, e eu comecei a olhar para o vidro, mas do vidro eu estou olhando para ele. O que ele fez? Ele deu um passinho para trás e deu uma medida em mim, assim. E abastecendo aqui, ó. Aí eu peguei na lata, olhei, cruzei no olho. Aí ele não teve como correr. Ele olhou para mim e falou assim, o senhor não é um pastor do TikTok? Eu falei, não, eu sou de Catanduva. Pode estar de havaiana, pode estar de camiseta, crente, não se esconde não, irmãos. Alguém olhou para Davi e disse, não, isso aí é de Israel, isso é Perus. Esse desceu agora aqui, irmão. Isso aí é de Perus, rapaz. É de Perus. É sim, não é. Tem cara de Perus. Fala como Perus, se veste como Perus. Essa unção barulhenta aí é de Perus. E esse barulho está atravessando o Brasil, viu, irmãos? Jesus tem me feito pisar em alguns estados. O senhor é Perus, né, pastor? Perus, que vontade em Perus. A gente sente por aqui aquele barulho, parece uma cascata. Aí alguém falou assim, e o pastor do senhor, com todo respeito, é aquele senhor que senta atrás do senhor que fica assim, ó. Falei, mas assim enxerga atrás da parede. Isso é Perus. Esses dias um rapaz falou assim para mim, na Uma Demp Brasil, né? A nossa liderança, pastor, eu posso levar um amigo meu? Ele não é do ministério, está meio paradão. Eu posso levar? Está sobrando lugar no ônibus. Claro que pode. Ele tem ido algumas vezes na nossa igreja, e eu falei do congresso, ele se interessou, não sei se pode. Pode. Quem não é por nós é contra nós. Põe no meio aí e vamos. Voltou a viagem inteira dizendo, rapaz, eu nunca vi um negócio daquele não. Rapaz, criança correndo, falando em língua, gente chorando, se abraçando. Aí o irmão disse, e você? Disse, eu estava quase também. Essa unção pega, irmãos. Aqui, ó. Isso é Perus. Esses dias eu estava pregando numa cidade, aí o pastor de lá falou assim para mim, o senhor é Perus, pastor? Sou Perus, rapaz. Eu falei, o senhor precisava conhecer o nosso presidente. Ele falou, e é fácil? Eu falei, é mais fácil do que você pensa. Ele é igual ao senhor, toma café, come, bebe, conversa. Tamo junto, pastor. Quem não é por nós é contra nós, eu estou falando é coisa boa. Aí um irmão falou assim, puxa vida, que privilégio seria, hein? Colocar esses dois homens sentados na mesma mesa. Aí o líder dos jovens falou assim, eu também queria conhecer o líder geral dos jovens de vocês. Quando o pastor Cleverson veio aqui, e o nosso presidente também disse que tem pessoas que olham, se espelham e ficam olhando, verdade. Você vai por aí, acaba a festa aqui, você vai pregar em alguns lugares de outro ministério, até a cor da camiseta é igual. Eu estou falando certo ou não estou? E você acha que um crente de Peru se esconde, irmão? Davi está lá no meio de Gate, alguém falou, sim, não é, E como você sabe que é ele? Pequeno que nem ele, ruivo que nem ele, sisudo de aparência que nem ele, é ele. Mas não é doido de vir aqui? Pois é ele. É ele, pega ele para tu ver se não é ele. Pegou ele e falou, é ele mesmo. Vamos falar com quem? Com o rei, mostra para o rei.
Davi diz, agora apertou, não morri na mão de Saul, vou morrer na mão dos filisteus. Aí o texto diz que, o senhor não sabe quem nós trouxe aqui para o senhor? Quem? Davi. Davi, o que matou Golias. Não pode ser. É ele, aquele aqui, ó. O senhor lembra quando falaram para o senhor? Baixinho, pequenininho, sisudo em palavras, semblante gentil. É esse aqui, ó. Mas será que ele é doido de pisar aqui? Davi diz, pronto, peguei a receita. Doido. O texto diz que Davi começa a babar, andar de ré, abraçar as colunas de costa e pingar a baba pela barba e trançar as mãos. Assim, rapaz, o rei olhou. Deus, quando quer dar vitória para o crente... Irmão, nota de rodapé, é melhor ter paz do que razão. Não fica discutindo não. Se Davi diz, não, eu morro, mas morro de pé. Sou eu mesmo, estou aqui, posso morrer. Não vou morrer aqui não, você está de brincadeira. É melhor ter paz do que razão. Tem hora que você tem que se... Para você sair vivo, tem hora que você tem que se fingir de bobo, surdo, mudo, cego e doido. Deixa pensar que você está doido. Tem gente que olha e diz, coitado, coitado, coitado. E você fica com cara de coitado mesmo aí. Deixa Deus te apresentar. Volta aqui. Quando nós abrimos Perus em Catanduva, uma das maiores perseguições que nós tivemos, e ainda temos umas afrontas, foi com a liderança de outras igrejas. Eu olhava, você está indo para onde? Eu estou indo para o pastor Isaías lá, Ministério de Perus. Mas você está de brincadeira, rapaz. Para que você vai tão longe? Não, é no bairro ali. Ó. Mas você sabe onde é a sede dele? É em São Paulo, rapaz. Você sabe quanto custa um ônibus para alugar, para ir lá na sede dele? Você tem que pagar, isso é longe demais, não vale a pena não. Os pastores que são de longe sabem o que eu estou falando, é uma guerra para trazer. Por causa do custo. Um ônibus hoje, para sair de Catanduva e pisar aqui, é de 5 a 6 mil. É uma guerra para chegar aqui. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí a primeira vez eu falei para Sheila, a gente precisa levar os irmãos para conhecer Perus. Eles precisam conhecer Perus. Eles precisam conhecer a casa. Eles precisam conhecer o ministério. Aí eu liguei para o pastor João Tancredo, na época, ele estava na frente do departamento financeiro. Eu expus a necessidade, eu nem sei se ele está aqui, mas eu sou grato a Deus pela vida desse servo de Deus. Ele falou, pastor, pode trazer, traga que eu vou lhe ajudar. Trouxemos os irmãos, quanto que é, pastor Parlades? Diz que é caro? Não é caro não, Perus não cobra, não é de graça, entra lá, põe para dentro. Aí vem cego, coxo, surdo, mudo, paralítico, vem, põe para dentro. Descemos com o ônibus. Mudou. Quando começamos lá, você é doido, rapaz. Congregar numa igreja com um ventilador soprando na orelha, cadeirinha de plástico que dói a coluna, e ainda ter que ir lá em São Paulo. Mas para com isso. Aí quando nós voltamos para casa, não foi assim, Sheila? Os irmãos dentro do ônibus, rapaz, que casa é a nossa. Olha, graças a Deus que Deus me trouxe. Aí chegava em Catanduva, você está congregando aonde? Eu estou congregando lá no Perus com o pastor Isaías. Você é doido? Doido? Você não conhece. Não, se eu fosse você, eu dava um glória por esta. Sabe, irmão, sabe o que eu estou dizendo? É que Deus usa a boca do ímpio para dar estratégia para nós. Não é verdade? Aí um irmão chegou em mim e falou, pastor, por que o senhor não compra um ônibus? Eu falei, rapaz, quem é nós para comprar um ônibus? Não? Nem sei se pode. Ele falou, mas faça as contas, pastor. A gente vai lá 6 vezes por ano. A gente vai na escola bíblica, no Cibemp, no Conamp, na Umademp, no Camp e na última ceia do ano. 6 mil, 6 vezes 6, faça as contas, quanto que é? Eu falei, rapaz, isso aí, não, mas não é para fazer não, é só para os irmãos. Já tem um matemático aí, já, irmão. Não, faça as contas, é X, vamos comprar um ônibus. Rapaz, isso aí incendiou meu coração. Achamos o ônibus, fomos falar com o homem falou assim, o que interessa para o senhor? Interessa. Aí eu trouxe um mecânico, um que mexe com suspensão, maravilha mesmo. E trouxe um tapeceiro, e eu estou ali no meio, né, conversando com o proprietário, e um entrou debaixo do ônibus, acelerou, o outro dentro do ônibus, e o outro mexendo em outras coisas. Aí um enfiou a cabeça para fora, o outro arrancou a cabeça de baixo. E eu olhei para ele e falei, vamos negociar?
Ele disse, para que o senhor quer o ônibus? Eu falei, porque eu sou pastor e a gente viaja para pregar a palavra de Deus. Rapaz, eu sou crente. O senhor é crente? Sou crente. Quanto quer o ônibus? X. Quanto o senhor quer pagar? Metade. Ele, metade? É para obra. Está feito. Eu nem sabia se podia, mas eu trouxe aqui para apresentar. Mas até agora eu não apanhei. Oh, glórias a Jesus. Só Jesus faz isso. Solta Davi. Davi voltou. Quando Davi volta, Davi volta e se esconde na caverna de Adulão. O meu horário já deu. Também gostei. Mas só para concluir. E a Bíblia diz que ele pensa que ele está sozinho. Mas 400 homens vão ter com ele. Você está dando glória? É porque você não estava na pele de Davi. Foram 400 homens problemáticos ter com Davi. Endividados, amargurados, desgostosos, perseguidos. Olha o nível dos 400. Davi precisando de apoio e Deus mandando alguém para ele apoiar. Davi precisando de uma oração e Deus mandando alguém para ele orar. Davi precisando de uma palavra e Deus mandando alguém para ele dar a palavra. Você já passou por isso? Quando é você que precisa de um bálsamo e Deus fala, passa o bálsamo nele aí. Só que Deus usou Davi para transformar 400 problemáticos em 400 homens de valor. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Duas coisas eu quero dizer. Eu não vou falar dos 3 valentes, mas eu encerro aqui. Primeiro, elogio não é para crente. E segundo, ninguém faz nada sozinho. Davi, como é duro você... Irmão, tem gente que quer orar, cantar, apresentar, tocar, pregar, dar bênção apostólica, usa aviso, se cair alguém endemoniado, ele quer expulsar, ele quer fazer tudo. Se deixar, ele quer fazer tudo. Deixa alguém fazer. Davi, pega o texto. Davi reconheceu que primeiro foi Deus e segundo esses homens poderosos, diz a Bíblia. O horário não me permite entrar, mas na tua casa estude desses homens poderosos. Só que Davi foi cura, porque se Davi fosse inflamável, ele rachava o reino, irmão. A pergunta é, tu é remédio ou tu é inflamável? Você já parou para imaginar? Quando alguém chegava em Davi e disse, eu estou aqui porque Saul está me perseguindo, Saul quer me matar. Davi disse, você não sabe de nada, rapaz, passei pela mesma coisa. Eu matei Golias, ele nem me agradeceu, ele está querendo me matar. Porque tem gente que é assim, irmão. Tem um que vem com a gasolina, o outro já está atrás com o fósforo. Desculpa da liberdade, irmãos. Bobo é quem cai na conversa desses tais. Não caia na conversa desses tais. Mas Davi foi cura. Eu quero crer que quando alguém dizia, olha, o rei quer fazer isso. Vem cá que eu vou orar por você, vem cá. Eu vou cantar um salmo, pega minha harpa lá. Eu vou orar por você. Deixa eu te dar um abraço cura. Ele não foi sozinho. E segundo, elogio não é para crente. Pastor Mailton, elogio mata crente. Deixa eu te dar uma notícia, não é feio você admirar o ministério de alguém. Eu estou sentado aqui, mas estou de olho nos músicos. E eu já percebi que quem não está tocando, eu já percebi que sentado no lugar, qual é o instrumento que ele toca? Por quê? Porque chama atenção. Eu estou aqui vendo, por exemplo, quem toca teclado e tem alguém sentado olhando o teclado. Olha Deus me usando para revelar aqui. Quem toca bateria, tem alguém tocando bateria, e quem está sentado, que não está tocando, está olhando para o baterista. Não é errado você admirar alguém que canta, que toca, que prega, que você se espelha no ministério. Mas eu vou te dar uma notícia, quando você chegar para falar, coloque Jesus na frente. Deus continue te abençoando. Viu? E eu tenho ranço de gente com falsa modéstia. Você quer ver, irmão, me deixar, nem sei o que eu falo, amargurado? Sei lá. Quando a pessoa chega aqui, conversa o culto inteiro. Aí quando recebe a oportunidade para cantar, diz assim, eu quero que os irmãos me ajudem em oração, porque eu não estou com a garganta bem. Então senta.
Aí depois acaba o culto e fica lá querendo receber confete, dizendo, eu nem sei como saiu o louvor. Para a pessoa dizer, tu cantou muito, imagina, hoje eu estou até com a garganta ruim. Para. Elogio não é para crente, irmão. Irmão, sabe uma das coisas mais mentirosas que existe? Olha aí. Redes sociais. As coisas mais mentirosas que existem estão na rede social. Você nunca vai ver um cantor dizendo assim, hoje eu cantei e não aconteceu nada. Você já viu isso? Você já viu um pregador pregar e dizer assim, hoje eu preguei e não virou nada. Não, é sempre preguei, o céu rachou, Jesus salvou. Só falta escrever, Jesus veio só para me ouvir falar. E é mentira. Porque tem dia que Deus não quer fazer, irmão. Tem dia que você abre a Bíblia, quem prega aqui sabe o que eu estou falando. Tem dia que você abre a Bíblia, pega o esboço, não vem inspiração, tu olha para outro, não vem. Aí você prega, não acontece nada, você sai aflito e no meio do caminho você vai falando com Deus. Senhor, o que aconteceu? Deus, não aconteceu nada. E por quê? Porque hoje eu não quis. Simples assim. Tem dia que Deus não quer fazer. Recebemos uma família para congregar conosco lá em Catanduva, foram embora para lá e foi congregar conosco, de São Paulo. A irmã falou assim para mim, pastor, quando era o senhor que ia pregar na nossa congregação, eu falava para minha filha, vai cedo, porque o porteiro já deve estar lá. Leva a bolsa da mãe, a bolsa da nenê, a Bíblia e marca as primeiras cadeiras. Aí eu falei, por quê, irmã? Porque era o dia que o senhor ia pregar. Não, o pastor Isaías, eu quero sentar na frente para ver o pastor Isaías. Ela falou, mas hoje congregando com o senhor é tão normal, a senhora achou que eu era o quê, um ET? Tem dia que não acontece, meu irmão. Não meça por uma noite, não meça por um culto. Não fica atrás de internet, bate o pé, faz cara brava, regala os olhos, dá uma chacoalhada, ai que profundo, profundo nada. Tem gente que quer ganhar no grito, mas se Deus não quiser fazer, Deus não faz. Quantos pode dar um glória por esta palavra?